Existe um império escondido diante dos nossos olhos. Não está nos livros de história. Não aparece no noticiário das 19 horas. Ele não tem bandeira, não aparece em discursos políticos e não participa de eleições. E mesmo assim, este poder silencioso influencia sua conta bancária, sua poupança e o valor do seu dinheiro todos os dias. O que é mais assustador é que a maioria das pessoas nem sabe que ele existe. Este império não precisa de mísseis ou exércitos. Ele controla algo muito mais poderoso: o ouro que sustenta a estrutura secreta do sistema financeiro global. Não estamos falando do ouro que você compra em joalherias, nem das pequenas barras que investidores particulares guardam em cofres. Estamos falando do ouro que governa. O ouro que bancos centrais acumulam em silêncio, o metal que respalda moedas, liquida dívidas entre países, equilibra crises e sustenta impérios desde que o mundo é mundo. E a instituição no centro desse sistema tem um nome que quase ninguém conhece: o BIS, Bank for International Settlements, o Banco dos Bancos Centrais. Pense em Basileia, na Suíça, uma cidade de aparência comum, famosa por sua tranquilidade. Ali existe um edifício discreto, sem placas chamativas, sem guardas cerimoniais, sem paparazzi na porta. Mas ali, a cada 2 meses, os homens e mulheres mais poderosos do mundo financeiro se reúnem em sigilo, presidentes de bancos centrais do mundo inteiro, em sessões fechadas, sem imprensa, sem atas públicas detalhadas e, crucialmente, sem responsabilidade democrática. Eles decidem políticas que afetam trilhões de dólares, taxas de juros globais, resgates bancários, estratégias cambiais. E no centro de tudo, silencioso e discreto, está o ouro, a moeda da elite, a história secreta e o nazismo. A história do BIS não é a de um banco comum. Foi fundado em 1930, originalmente para gerenciar as reparações de guerra alemãs. Desde o início, operava acima das nações. Durante a Segunda Guerra Mundial, em plena luta global, quando milhões morriam no fronte, o BIS permaneceu aberto e operacional. Ouro roubado pelos nazistas, pilhado das vítimas do Holocausto e dos tesouros das nações ocupadas, circulou por seus cofres. Aliados e inimigos, ao mesmo tempo, usavam a mesma instituição para transações secretas. A Grã-Bretanha, os Estados Unidos e o Reich alemão eram clientes. Por quê? Porque para a elite que controla o sistema financeiro, a guerra nunca interrompe os negócios. O BIS era o canal neutro, o lugar onde a alta finança operava, independentemente do que acontecia nos campos de batalha. Isso revela a primeira verdade sobre a rede secreta do ouro. Ela existe acima da política e do conflito, servindo a um único mestre: a preservação do poder financeiro centralizado. Bretton Woods, a ilusão do dólar. Quando o mundo se reuniu em Bretton Woods em 1944, o BIS foi essencial. O mundo criou um novo sistema monetário baseado no dólar, mas crucialmente esse dólar era sustentado por uma promessa, a de que seria conversível em ouro. Oficialmente, esse ouro estava seguro em Fort Knox e outros depósitos americanos. Extraoficialmente, e aqui está o segredo, grandes quantidades permaneceram sob a influência e custódia da rede do BIS. O BIS não apenas movimenta o ouro, ele atua como agente fiduciário e contraparte invisível para as trocas de ouro entre governos. Essas operações, muitas vezes tratadas como swaps ou empréstimos de ouro, gold leasing, permitem que o metal seja movido de um lado para o outro em registros contábeis, sem a necessidade de navios e aviões, mantendo o verdadeiro estoque e o fluxo invisíveis para o público. Quando a matemática de Jacques Rueff se provou correta e os países começaram a desconfiar que os Estados Unidos estavam imprimindo muito mais dólares do que tinham ouro para lastrear. A França, a Alemanha e outros começaram a exigir seu ouro físico de volta. Navios cruzaram o Atlântico carregando fisicamente as barras. A pressão sobre Fort Knox se tornou insustentável. Em 1971, os EUABA quebraram a promessa e romperam o vínculo do dólar com o ouro, encerrando o padrão ouro mundial. O ouro saiu do jogo? A maior mentira. Neste momento, a grande mídia e os acadêmicos ocidentais começaram a espalhar a narrativa. O ouro é uma relíquia bárbara. Agora vivemos na era do dinheiro fiduciário.
baseado apenas na confiança. Essa é a maior mentira do sistema financeiro moderno. Se o ouro fosse irrelevante, por que os bancos centrais continuam comprando? Porque a Rússia, a China, a Turquia, a Índia e o Brasil estão acumulando o metal em ritmo recorde, o maior ritmo desde 1971. Se o ouro não tem valor, por que eles esconderiam suas compras e estoques reais, tratando a informação como segredo de Estado? A verdade é que o ouro nunca saiu do jogo. Ele apenas saiu da vista do público. O BIS continua a ser o centro dessa rede. Nos bastidores, o ouro funciona como a moeda de última instância. Ele não é usado para comprar café ou pagar contas. Ele é usado para liquidar saldos de dívida massivos entre bancos centrais quando o sistema fiduciário está sob estresse. Ele é o seguro de vida contra o colapso do dólar. A nova corrida pelo ouro e o colapso da confiança. O que estamos vendo hoje é uma repetição da década de 1960, mas com uma velocidade assustadora. Nações estão perdendo a confiança no dólar e, por consequência, na dívida americana. Elas estão se preparando para o dia em que o título do Tesouro de 38 trilhões de dólares for percebido pelo mercado como a promessa sem lastro que realmente é. A fuga para o ouro é um voto de não confiança contra o sistema fiduciário ocidental. A China, por exemplo, não apenas compra ouro maciçamente, mas o faz de forma semi-secreta, sem divulgar os números reais por anos, antes de fazer ajustes pontuais. Isso permite que Pequim acumule o máximo possível do ativo escasso antes que o preço dispare. A Rússia, sob sanções, usou suas reservas de ouro para estabilizar o rublo e contornar a pressão financeira do Ocidente. O ouro, mais uma vez, provou ser o ativo geopolítico supremo. O controle da liquidez de ouro. O BIS também está envolvido no que é talvez o maior segredo do mercado: a manipulação da liquidez do ouro. Através de operações complexas, swaps de ouro e derivativos, os bancos centrais podem emprestar o ouro que mantêm em custódia. Esse ouro emprestado entra no mercado e é vendido, o que temporariamente suprime o preço do metal. Por que fariam isso? Para evitar que o preço do ouro suba muito rápido. Um ouro em alta é um indicador de que a confiança no papel moeda está caindo. Manter o preço do ouro baixo é essencial para manter a ilusão de estabilidade no sistema fiduciário. Quem está no centro dessas operações? O BIS, atuando como o zelador e o gerente da sombra. Quando o preço do ouro está artificialmente suprimido, o cidadão comum é levado a crer que o dólar, ou o real, é sólido, e a corrida para ativos de refúgio não começa de forma descontrolada. Mas os bancos centrais sabem que o jogo está mudando e estão acumulando o ouro real. O impacto para você, o brasileiro. O colapso da confiança no papel moeda, gerenciado e adiado pelo BIS e seus bancos centrais, tem um impacto direto em sua vida. Inflação oculta. Ao suprimir o preço do ouro, a rede secreta está, na verdade, suprimindo o alarme da inflação. Quando o ouro começar a subir de forma incontrolável, refletindo a real desvalorização da moeda, isso será um sinal tardio de que a inflação já está muito pior do que os números oficiais admitem. Risco do bail-in. O BIS também é a organização que supervisiona a implementação de regras de resgate interno, bail-in, em nível global. Isso significa que, em uma crise sistêmica, a rede que coordena os bancos centrais tem o poder de forçar os países a usarem o dinheiro dos correntistas para cobrir a falência dos bancos. Eles criam as regras no silêncio de Basileia. A desvalorização final. Enquanto o mundo acredita que vivemos apenas de dígitos e confiança, a história já provou: quando os impérios caem, quando moedas desmoronam, quando a confiança desaparece, o ouro permanece. A elite está se protegendo com o metal, enquanto o cidadão comum é deixado com o papel que está perdendo valor. O BIS não é uma agência de ajuda. É uma rede de poder que administra as fronteiras entre o mundo do papel moeda e o mundo dos ativos reais. Ele administra a contagem regressiva para o colapso da moeda fiduciária, garantindo que a transição para o próximo sistema, seja ele uma cesta de moedas, ouro ou uma moeda digital centralizada, ocorra sob o controle da elite financeira.
O que está em jogo não é apenas o seu dinheiro, mas o controle da soberania monetária. A cada 2 meses, em um prédio na Suíça, o futuro do seu patrimônio é decidido sem o seu voto e sem o seu conhecimento. E quem entende essa rede secreta antes do colapso preserva seu patrimônio e prospera. Enquanto o resto do mundo acorda tarde demais para a realidade, o ouro nunca foi irrelevante. Ele é a única régua que a elite realmente respeita. Você não precisa acreditar. A história do ouro nazista de Bretton Woods e das compras recordes dos bancos centrais já provou a verdade. O controle monetário é um jogo secreto e o BIS é o árbitro. O silêncio deles é o seu alerta. A questão não é se o ouro voltará a ser o centro do sistema. A questão é se você terá ouro ou ativos de escassez comprovada antes que o preço do metal reflita a realidade da falência do papel moeda. O próximo passo é a proteção e a ação. Se você está pronto para sair do mundo da ilusão do papel e entrar na realidade do valor real e deseja saber quais passos práticos tomar para mover seu patrimônio para a segurança dessa rede de escassez, inscreva-se no canal agora mesmo. Ative o sino para garantir que você receba o próximo vídeo, onde revelaremos as 3 categorias de ativos que imitam a escassez do ouro e as 5 fontes de informação que a elite usa para rastrear o fluxo real do dinheiro. Deixe seu comentário e me diga, você acredita que o BIS tem mais poder que a Casa Branca? Sua preparação começa aqui.